Manhã de quarta-feira, 19 de novembro de 2014, um programa Imbirara Notícias especial. Nós estamos recebendo ao vivo pela primeira vez o prefeito municipal de Araxá, o prefeito Araceli de Paula, a vice-prefeita doutora Lídia Jordão. Nossa equipe de jornalismo, com a jornalista Regina Porfírio, os companheiros Alexandre César, Carlos Nunes, nosso diretor José Deusdete Tibotelho. Regina, bom dia. Eustáquio, bom dia Alexandre, bom dia Zé, Carlinhos, bom dia Lídia e Araceli também, bom dia para os dois, boas-vindas nessa primeira entrevista que vocês dão depois de terem assumido a prefeitura de Araxá. Bom dia, é uma satisfação, Regina, estar aqui com você, com a sua equipe e reviver, né, os grandes momentos que nós passamos por aqui. Agora, eu já vou começar a minha pauta rapidamente, porque nós temos uma pauta muito extensa que talvez tenha que ser, Lídia, até dividida em outro programa, em outra entrevista, porque tem muito assunto para tratar, né? E eu vou priorizar os temas que são de interesse da população e sobre os quais a gente recebe reclamações diariamente, ou as pessoas comentam com a gente, tipo assim, pergunta isso, pergunta aquilo. Assim, as pessoas estão bastante curiosas. Então, a gente vai começar pela questão do secretariado, Araceli. Os secretários que estão faltando serem assim, escolhidos, se você já pode adiantar alguma coisa, por exemplo, secretário de Agricultura, Comércio e Indústria, de Ação Social, de Segurança Pública, de Esportes. Qual a definição que você tem assim, urgente para esses nomes, para esses cargos? Bem, nós tivemos assim, um tempo curto, né, para montar um secretariado, porque nós temos que montar uma equipe. E uma equipe que seja do agrado da cidade, que dê condições de nós efetuarmos um plano conjunto. E isso demanda um certo tempo e uma certa pesquisa. Mas nós estamos há 5 dias de administração. Eu te diria que nós já temos 5 ou 6 secretários já indicados. Tá? 6 já. 6 ou 7, não vou dizer mais. E então outros, tem, nunca a gente não sabe. E outros ainda na forma para sair a qualquer momento. Então, tem aquelas indicações que nós fizemos logo de início. O primeiro foi a doutora Lídia, nossa vice-prefeita, que eu queria cumprimentar aqui pela sua presença nesse programa. O segundo, o doutor Sebastião Donizete, né, secretário de Obras. O terceiro, o doutor Marco Antônio, secretário de Serviços Urbanos. A professora Gessi para Educação. O Arnildo, que deve ir para Planejamento ou Fazenda. O Clementino, nós fizemos um convite para ele, para que ele voltasse para a Prefeitura e trouxesse o seu conhecimento, a sua credibilidade para a população de Araxá e tranquilidade para a administração. Isso, mas ele vai para qual? Porque o Arnildo Planejamento... Ontem nós tivemos uma reunião já com o chefe da equipe de auditoria que nós estamos contratando, fazendo a definição das funções para fazer a subdivisão. Porque existem ali 3 setores diferentes afetos a um único secretário, que emperra completamente a administração. Há um entendimento hoje na administração moderna que você tem que ter gestão, fazenda e administração. Você não pode unir as 3, então não funciona. Mas nós deixamos, como fizemos no caso de obras, que entre eles fizessem essa subdivisão e dividissem as funções. Então o Arnildo ficará talvez no planejamento e o Zé Clementino talvez fique na fazenda. Certo. Agora, você disse agora, aí são 6, né? Mas você comentou são 6. Você disse 7, tem algum que está na forma, como não, você falou? Já saiu da forma, só falta dar o ar da graça. Pois é, mas então ontem você pode anunciar? Ontem posso. Pode. Ontem nós conversamos, eu, a Lídia e a nossa equipe, nós conversamos muito com o vereador Juninho, e o convidamos para a agricultura, e ele conversaria com seu suplente, o Matheus, e nos retornaria. E já estando na Câmara, ele disse que estava tudo acertado, mas nós precisamos chegar a um lugar comum, tanto com ele como com o Matheus, mas eu acho que é um grande nome. E é uma boa escolha. É uma escolha também que a gente
A gente sente que é do agrado da cidade, é uma pessoa séria, pessoa competente. E é um bom vereador, já está no segundo mandato. E é um bom vereador. E tem tradição na área, viu? Tem tradição e respeito na área. Então, isso para nós é muito importante. E estamos também olhando os outros setores. A gente não está com pressa, porque, na verdade, o quadro tem que ir sendo formado assim de acordo com... isso com as conversas, né? Com as conversas e com as convergências. O time tem que ser uniforme. E a gente não gosta muito de ficar elogiando, não, porque às vezes não dá muito certo, mas esse seu secretariado agora também juntando o Juninho, tá de muito boa classe, assim, tá muito, o perfil tá muito bom, o nível tá muito bom. Se Deus quiser, a cidade merece. Tem que manter até no final as escolhas. Manter até no final. Agora, esses outros aqui, ó, comércio, indústria de ação social e de segurança, esporte, já tem alguma coisa para anunciar ou não? Nós temos em vista. Agora nós vamos conversar, porque eu acho que nós temos que conversar com essas pessoas. Porque eu disse lá, e você estava lá no Palácio, nas Gibférias, logo da nossa posse, que nós queremos realmente ter uma equipe que dê dedicação exclusiva, que esteja integrada dentro de um programa. Não nos importa, nesse momento, filiação ou origem partidária. É isso que eu ia te perguntar. Você não vai priorizar a parte política, não? Não, nós não temos, por enquanto, nós temos, eu te falei em nome de 7 secretários, não tem nenhum que seja do PR, que seja do PP. Nós queremos secretários para uma administração sadia, segura, franca, aberta para Araxá. E que satisfaça a população. Exatamente, mas em função da população. Isso. Em função. Agora, aquela auditoria que você prometeu que ia mandar fazer, acho que com a Fundação João Pinheiro, não sei se com outra fundação, você não chegou a anunciar qual era, não. Vai começar já? Já começou. Praticamente. Já começou? Com quem? Nós estamos dando os primeiros passos. Ontem, o diretor-chefe dessa empresa esteve conosco pela segunda vez. Assim que assumimos, o doutor Miguel, que é o presidente da empresa, esteve conosco. Traçamos os primeiros contatos, né? Fizemos os primeiros acertos. Ele voltou ontem. Nós devemos assinar o contrato hoje. A empresa altamente qualificada, ligada à Fundação Dom Cabral, ligada à Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, ligado à Fundação Getúlio Vargas, e que conta com profissionais, professores excelentes dentro da área e com uma recomendação muito grande. Para você ter uma ideia, fez a transição de Uberaba, dá assistência em Uberaba, Uberlândia, Araguari, só que na região, para você ter uma ideia, são mais de 300 cidades. É uma auditoria particular, ela age no levantamento do acervo patrimonial, do acervo administrativo da prefeitura que nós estamos recebendo, e fará também permanentemente até o final do nosso governo. Ela vai ficar trabalhando sempre aí? Sempre dando assistência com auditagens preventivas. Muito caro o serviço dela? Muito barato. Mesmo? Pode falar quanto? Não pode. Não, mas não tem que esconder nada também. Não. Hoje, o que nós pesquisamos muito, porque nessa primeira fase, o contrato será por notório saber. Nessa primeira fase, talvez ela custe 1/3 daquilo que custaria normalmente se contratar João Pinheiro, em torno de... chega a quase R$300 mil. O serviço todo? Todo. E você vai depois revelar para a imprensa, passar alguns dados do que ela tiver levantado? Você vai contar para o povo isso aí? Olha, nós estamos fazendo para o povo. Não temos... Vai ser, então, transparente o serviço? Inteiramente transparente, como transparente deve ser a administração. Agora, a reforma administrativa que você quer fazer, parece que você vai começar pela chefia de gabinete. Você pode passar para nós agora rapidinho, assim, um resumo? Como vai ser? Você começou. Antes de ontem, aqui esteve o doutor João Lara, também oriundo de outras administrações a nível estadual e a nível federal. Foi, inclusive, professor do ex-governador Antônio Anastasia. Elemento de altíssimo gabarito a nível nacional, que já estudou conosco toda essa legislação que nós temos em termos de funcionalismo público municipal. Nós repassamos para ele a situação atual
do arcabouço administrativo da Prefeitura de Araxá, que estão tanto quanto desatualizado, para que ele possa realmente adequar essa estrutura à realidade moderna e aquilo que se espera hoje de uma administração moderna, de uma administração dinâmica. Ele está estudando, sim, a criação da secretaria, transformando o gabinete em secretaria de gabinete e agregando a essa secretaria diversos órgãos. Quais que seriam, por exemplo? Comunicação? Eu não tenho assim os dados, porque ele ainda está montando. Comunicação, assessoria jurídica. Enfim, são 5 ou 6 elementos agregados ao gabinete, porque o gabinete tem que ser o espelho da administração, a alma da administração, tem que ser digamos assim, tem que ser o prefeito sempre presente na administração. O gabinete tem que dar respostas também, tem que ser participativo. Você tem que ter alguém assim para que você cobre na hora, você tem que ter que chamar a secretária. Não apenas eu, que a população possa cobrar, e o gabinete tenha também condições de responder. E que a imprensa possa ter acesso. Exatamente, nós não queremos nada fechado, Regina. Tudo aberto para a população toda. Outra situação que ele está estudando para nós também é o desdobramento da Secretaria de Fazenda, não é isso? A área de gestão, planejamento, esse desdobramento, redefinindo as funções, estudando também, montando aquela estrutura que eu acho imprescindível para o funcionamento, ou seja, aquela estrutura da Secretaria de Obras e da Secretaria de Serviços Urbanos, criando a figura do ordenador de despesa, criando realmente mecanismos para que a prefeitura possa realmente funcionar. Certo. E também tem aquela questão daquela Secretaria de Indústria e Comércio, que hoje chama Desenvolvimento Econômico, para tirar o turismo, para ser uma secretaria separada, ou ele continua dentro do Indústria e Comércio? Isso tudo ele vai olhar. Ele levou todo o que nós tínhamos para Belo Horizonte. Ele ficou 2 dias aqui, ele e vai ficar em contato conosco. Ele vai nos entregar de início, digamos assim, o que ele chama de esqueleto, nós chamamos de um pré-projeto, para que a gente já possa instalar, e depois ele vai subdividindo e colocando as funções. O turismo talvez vá para o gabinete também. Para o gabinete. Bem, então agora eu vou entrar nos assuntos urbanos, e eu vou ter a participação aqui também do Alexandre, o Eustáquio, o Zé e o Carlinhos, porque eles aqui recebem reclamação de ouvinte, pergunta todo dia, e-mail toda hora. Mas eu já vou colocar já de saída aqui para você 3 problemas que você vai ter, que você vai ter problema toda hora e todo dia. Já tem, um punhado de problema. Né? Avenida Senador Montandon, Avenida Antônio Carlos e Avenida da Encosta do Cristo, aquele Morro da Onça do Beraba que fizeram ali, né, Lídia, no Morro do Cristo. Então, esses 3 problemas, Araceli, como você vai resolver? Primeiro, nós já estamos trabalhando. Ontem eu fiquei até 10 horas da noite, eu, Emílio, Marco Antônio, doutor Donizete, conversando a respeito desse problema. De qual deles? Dos 3? Dos 3. Aliás, dos 2 primeiro, porque o outro nós sempre tentar subir um morro primeiro. Para ver se tem fôlego. Para ver se nós damos conta, né? Mas o primeiro, o doutor Donizete, inclusive, já fez diversos contatos. Na Senador Montandon, há um contrato com o DEOPS do Estado, e há um saldo de 1.800.000 para aquela avenida. Só que os desencontros que aconteceram na confecção do projeto, na interferência do Ministério Público e de uma ONG em Araxá, realmente estão inviabilizando. Atrasou a obra. Inviabilizando a consecução da obra. Mas eu acho que administrar é dialogar. É tentar encontrar o meio termo e o consenso. Hoje eu e a doutora Lídia e o doutor Donizete devemos estar com o Ministério Público, conversando a respeito da posição do Ministério Público, vendo o que é possível ser feito. Acho que a oposição não seja tanto do Ministério Público, mas vamos conversar também com os membros da ONG que entraram com uma representação e conseguiram eliminar para suspender a execução da obra.
Vamos conversar com eles. Essa ONG daqui de Araxá? É de Araxá. Mas eu acho que tudo é conversado, né? Eu não tiro o direito cidadão dessa ONG, mas vamos conversar. Mas qual o projeto que você, mas o Donizete alinharam para essa questão? Por exemplo, aquelas baias na Avenida Santo Antônio. Todo mundo reclama daqui. Todo mundo reclama. Não tem objetivo. Lógico. Vai tirar aquelas baias? Acho que tem que tirar, senão tem que tirar, né? Devia fechar a avenida toda, então. Mas eu acho que tem que tirar, sim. Agora nós temos que ter um consenso, porque o administrador não é o dono. O administrador é o condutor. Certo. Então nós temos que tentar encontrar soluções. E logo que encontra soluções junto ao Ministério Público, você já vai começar a trabalhar. Exatamente, o doutor Donizete, inclusive, deve ir a Belo Horizonte nessa ou na próxima semana, já junto ao DEOPS, resgatar o projeto e prorrogar esse projeto, porque ele está vencendo também, senão a Prefeitura vai perder esse recurso. Ele vence agora, 31 de dezembro. Exatamente, vai lá. E ele é da área, ele é inclusive... oriundo do tem DEOPS, trânsito lá, né? Facílimo o agora, trânsito dele. A Avenida Antônio Carlos, você Avenida vai Antônio... abrir a Climério Guimarães e vai abrir a Dom Zé Gaspar. E você podia também, eu já dei essa sugestão, assim, arborizar mais a avenida. A avenida ficou pelada, né? Ficou sem verde, né? Tiraram tudo que tinha. Esse tempo você falou tão pesado, pelado. Não, mas ela ficou pelada mesmo. Vamos em frente. Antônio Carlos. Realmente, eu acho que aquilo ali, nós atravancamos o centro da cidade, nós dividimos a cidade em dois. Eu acho que aquilo ali realmente tem causado um transtorno muito grande à mobilidade urbana. Eu acho que Araxá, infelizmente, no problema urbanístico, eu não quero entrar no mérito, nem no... Enfim, eu não quero entrar... Eu não quero discutir a obra, eu quero discutir as consequências da obra. Ela realmente atravancou o trânsito de Araxá. Dividiu a cidade em duas. Dividiu a cidade em duas. De uma maneira assim, muito ingrata. Agora, e perigosa. Agora, nós conversamos, eu, a Lídia e o doutor Donizete, eu acho que nós temos que trabalhar também com muito bom senso e com muito critério. Eu pedi ao doutor Donizete que fizesse um contato com o doutor Gustavo Pena, que é o arquiteto da obra, que é um grande arquiteto, tem um renome a nível nacional, internacional, e levasse a ele as nossas preocupações, a preocupação de Araxá, para que ele mesmo elaborasse um projeto naquelas duas travessias. Que elaborasse esse projeto e sem desqualificar a qualidade urbanística da praça. Porque nós entendemos, até em respeito a ele, e até porque é um trabalho profissional, que ele deveria, sim, participar dessa fase. Se ele não participar, nós vamos fazer. Mas você vai dar um prazo para ele arrumar isso, né? Porque lógico que tem que ter um prazo. Até porque está na Índia, ele completa. Ele está na Índia? O doutor Donizete entrou em contato com ele, está na Índia. Ele chega dia 27 ou dia 29. Então nós não vamos fazer nada antes de falar com ele. Mas vai abrir aqueles dois quarteirões? Vamos abrir. Bom, só se não da puder. Climério Guimarães e da Dom Zé Gaspar. Agora nós vamos... Precisa. Nós vamos entrar realmente com as condições, eu acho que até de urbanismo, acho que até de educação cívica, de respeito, conversando com ele. Mas o que nos interessa é satisfazer a população. E o aumento do verde ali, sem brincadeira nenhuma, mas a avenida ficou feia, ela ficou muito quente, muito pesada, vazia, né? Muito pesada. Ela tinha muito verde, podia só ter replantado alguma coisa. Olha, Regina... Você vai aumentar o verde ali? Se tiver jeito. É só plantar. Plantando cimento? Tira um pouco do cimento, põe terra, né? Olha, eu tenho viajado. Urbaniza. Sábado eu estive lá em Limeira. Lá em Limeira eu vi aquelas praças antigas. Do mesmo modo que se fez em Franca, do mesmo modo que se faz em Ribeirão Preto, eu vi aquelas praças. Como essas praças ficam bonitas quando são tratadas assim com simplicidade. A governador Valadares está precisando de um serviço. Está precisando. Como elas ficam bonitas quando elas são modernizadas, conservando aquele sentido bucólico, aquele sentido romântico, né, das praças antigas, coloridas, com os bancos de madeira. Trepadeiras. Igual tinha na playground para as crianças. Quer dizer, como as árvores crescem, né, com muito mais
como é que eu diria, com muito mais alegria, né? Como as praças voltam a ser praças, porque quando a praça ela é desumanizada, ela fica uma praça pesada, agressiva, ela é afrontosa até, ela parece que ela destrói um pouco, enterra um pouco o passado. Ela fica parecendo aqueles filmes de ficção científica que a gente assiste, aqueles planetas onde não tem ar, onde não tem verde, é tudo cimento, tudo assim de isopor, porque lá no cinema é isopor. Parece que brota dali, com sol quente, parece que brota uma fumaça daquele cimento bravo, né? Aquilo é terrível. Agora, Celi, a questão do lixo, tem várias questões assim, urbanas, mas eu vou ficar agora só com o lixo, as outras ficam para outra entrevista, que não dá realmente tempo a gente ficar falando de tudo, que é a questão urbana, né? Mas o lixo é importante porque está havendo uma divisão assim, tem dia que recolhe o lixo reciclável, tem dia que recolhe o lixo comum, que é orgânico. E o Araxá está compartilhando aterro sanitário com outras prefeituras, recebendo um aluguelzinho assim, petitinho, um aluguelzinho assim horrível, para deixar as outras prefeituras aqui da região trazerem o lixo delas para o nosso aterro, que é uma coisa absurda, porque daqui uns dias o nosso aterro enche e por causa de outras cidades, né? Então, qual o esquema que você já tem para essa questão de lixo? Isso é com o Marco Antônio, né? É um serviço que está na área dele, né? Vai ser terceirizado o lixo? Vai ser terceirizado o recolhimento de lixo ou vai ficar com a prefeitura mesmo? Regina, eu acho que todo o serviço da prefeitura é com o prefeito e com os secretários. Ontem eu te falei que nós temos que desdobrar um pouco essa administração. Ontem nós conversamos muito a respeito disso. Eu, particularmente, e também o Marco Antônio pensa assim, e também o Donizete pensa assim, e a Lídia também. O que nós pudermos terceirizar, nós vamos terceirizar e fiscalizar. A administração moderna, ela não pode conviver mais com serviço feito exclusivamente por funcionários municipais. Ela tem que ser feito por profissionais e ser fiscalizado por pessoas realmente comprometidas com a administração. O lixo, eu entendo que ele deve ser terceirizado, sim, com seriedade, com transparência e com exigências. Da mesma forma que o lixo matadouro também, o Marco Antônio já esteve lá, o Donizete já esteve lá, fez uma vistoria, tem um problema lá de ordem técnica, que é justamente a construção inadequada, em lugar indevido de duas, se não me engano, de 2 lagos lá de decantação, que foi vetado pelo meio ambiente, que tem que ser refeito, mas está aparelhado e em condições de funcionamento. Nós entendemos também que deve ser privatizado e fiscalizado. O poder público não é feito para esse tipo de ação. Então, essa é a nossa opinião. Outros serviços públicos, nós pudermos terceirizar, nós vamos terceirizar. Agora, eu também não concordo com você, aliás, eu concordo com você que não se deve fazer essas benesses para os municípios, não que a gente esteja contra. Mas foi uma grande obra que o prefeito Antônio Leonardo conseguiu, depois, com muito sacrifício, foi implantar o aterro sanitário em Araxá. Depois nós não podemos permitir que uma conquista da cidade, uma conquista que é um orgulho nosso, seja aos poucos, não é isso, reduzido à inatividade, porque nós vamos fazer uma cesta de bondades com outros municípios. Eu acho que isso aí nós temos que rever e com muita seriedade. Sim, então, acho que nós você vai rever essa medida. Então. Exatamente, nós não temos esse tipo de compromisso. Agora, Lídia, vamos passar agora para a Lídia, dar um descanso aqui para a Araceli e passar a entrevista aqui para a Lídia, questão de saúde. É claro que o Araceli vai poder participar também nas opiniões que eu te pedi, porque a Lídia falou que deve participar. Bem, a primeira questão da saúde, Araxá, Santa Casa, Panda Santa Casa e aquele serviço de quimioterapia. A gente vai juntar isso tudo numa questão só. Como é que você está vendo isso, Lídia? Acho que você não deu bom dia ainda não, né? Ou já, mas já falou uma opção de coisa. Não deu não bom dia, Lídia. Bom dia aos ouvintes. Já cumprimentei aqui a nossa seleta mesa de discussão. É um prazer estar aqui, Regina, na sua casa, falando aos ouvintes da Rádio Ipiara, na companhia do nosso prefeito Araceli. E dizer que realmente nós assumimos com muita responsabilidade, nós acatamos a definição do nosso prefeito, no sentido de que nós
estaríamos à frente da Secretaria de Saúde, na condição de gestora da saúde, mas é um trabalho que também, juntamente com as demais secretarias, vai passar por uma reforma administrativa. Ele precisa ser, o órgão todo precisa ser reestruturado, criando determinados segmentos para atender as diversas condições que a própria burocracia do sistema hoje de saúde exige. Com relação especificamente à questão do PAN, da Santa Casa e da oncologia, o que nós podemos afirmar é o seguinte: nós, antes mesmo de assumirmos, participamos de uma reunião na Justiça, juntamente com o Ministério Público, ocasião em que foi nos comunicado pelo meritíssimo juiz que o PAN teria já uma liminar para o seu fechamento. Naquela ocasião, nós conversamos com a equipe também da Superintendência Regional de Saúde e explicamos a necessidade de um estudo prévio da situação. No mesmo dia, na sexta-feira, no primeiro dia que nós assumimos, nós já estivemos lá no PAN, juntamente com o médico responsável técnico, que é o Dr. Zé Humberto, e a enfermeira responsável técnica, que é a enfermeira Samira, para estudarmos o funcionamento e verificarmos quais são os inconvenientes e as conveniências de se manter o PAN localizado dentro da Santa Casa. A grande preocupação que existe é uma preocupação relacionada à gestão e à porta de entrada dos pacientes para o Sistema Único de Saúde, que não pode se confundir. Então, se o PAN porventura ficar definido que deva continuar no espaço físico da Santa Casa, é preciso deixar muito claro que ele tem que ter uma gestão do município, uma gestão que não passe pela gestão do Hospital Santa Casa, que é tem que separar as gestões. Tem que separar a gestão, tem que separar a porta de entrada. Esse foi o maior problema. O que aconteceu, que problematizou toda a questão, além de, naturalmente, questões de ordem técnica que precisam ser corrigidas e têm mais facilidade de ser sanadas, o problema maior que existiu foi o problema de gestão única de duas situações que são uma pública e outra privada. Porque o Hospital da Santa Casa é um hospital filantrópico e ele não é o único hospital na cidade credenciado pelo SUS e nem é o único serviço credenciado pelo SUS. Então, esse é o problema. Com relação especificamente à Santa Casa, eu não tive ainda ocasião de me reunir com o responsável técnico da Santa Casa, que ainda estava passando por uma transição, porque o ex-secretário de Saúde é quem respondia tecnicamente pela Santa Casa. Então eu preciso que a Santa Casa me retorne um nome de um responsável técnico para que eu possa fazer esse contato com o responsável, da mesma forma que existe na Casa do Caminho e que existe também no Hospital Dom Bosco, onde nós temos já o doutor Alonso, o doutor Aires na Casa do Caminho, temos o doutor Neto no Hospital Dom Bosco, e assim nas outras unidades de saúde. Então é preciso que haja essa definição. O nosso trabalho, como ele é técnico, ele deve ser com o profissional técnico da saúde, juntamente com, no caso da Santa Casa, com a provedoria da Santa Casa, porque eu preciso saber o que são os serviços, o que é que a Santa Casa pode oferecer para o sistema de saúde, para a rede de saúde do município, da mesma forma que o Hospital Dom Bosco, da mesma forma que a Casa do Caminho e as outras unidades, como centro de diálise, e enfim, todos os serviços que são disponibilizados para a saúde e precisa integrar a rede. No que diz respeito à oncologia, o prefeito Araceli já tem feito gestões, especialmente nesses primeiros dias, no sentido de se implantar imediatamente esse serviço de oncologia, especialmente da quimioterapia, porque a radioterapia nós não temos condições de instalar aqui em Araxá, pelo menos no momento, pela população que nós atendemos, que são aproximadamente 160 mil habitantes da microrregião, nós ainda não temos essa condição de instalar.
mas numa parceria com o Hospital Eliangote, que já esteve conosco, já esteve com o prefeito Araceli, e ofereceu essa oportunidade de vir atender os nossos pacientes aqui. Então, nós pretendemos retomar esses contatos. Nós não temos informações, ontem foi nos informado pela Câmara que já houve uma doação de recursos para a Santa Casa, para funcionamento, mas até agora nós não temos conhecimento. De quem? Do poder público? Da iniciativa privada. Da iniciativa privada. Pode falar quem? Pode. Parece que foi a CBMM na época que ofereceu. Só que não ficou claro para nós se isso seria para a UTI neonatal ou para o serviço de oncologia. Que é outra questão também, UTI neonatal. Uma questão que você vai ter que se debruçar sobre ela, é uma questão complicada. Porque já tem muito recurso aplicado na Santa Casa para a instalação da UTI neonatal. E nós não sabemos o que redundou esse repasse de recurso. Tanto a nível do poder público estadual, nós sabemos que o deputado Bosco fez um trabalho nesse sentido, nós sabemos que a própria companhia CBMM também fez um trabalho nesse sentido, e que existe também, até do governo federal, o Araceli chegou a promover recursos para a Santa Casa, para a reforma da estrutura administrativa, ainda quando eu era vereadora, para poder melhorar essa situação. E uma das últimas verbas que ele enviou também antes de sair da Câmara foi para Santa Casa. Né, mais de R$1 milhão. A auditoria que você contratou vai também olhar essa questão da Santa Casa? Você acha que pode entrar nisso aí também? Se necessário, sim. E agora então, Lídia, deixa eu te perguntar. Só para ficar uma coisa assim bem clara para o pessoal que está acompanhando, doutora Lídia, prefeita Araceli, a gente sentiu, né, guardadas as devidas proporções nesses últimos anos, que houve uma sobrecarga muito grande em cima da Santa Casa, em detrimento da participação das outras unidades de saúde aqui em Araxá. O que a gente sentiu é que a Casa do Caminho, o Hospital Dom Bosco, ficou um pouco alheio a essa questão do atendimento à saúde pública aqui em Araxá. Existe a partir de agora, então, conversas e uma boa vontade de aglutinar todas essas unidades de saúde e, de alguma forma, elas poderem participar no atendimento público à população. Exatamente. Quando eu disse na questão da porta de entrada, que é um dos problemas sérios, a minha orientação na reunião que eu tive, inclusive depois no sábado de manhã, no PAN, já com a equipe, foi nesse sentido, de que nós temos que oferecer realmente as portas abertas. E não devemos só atender a cidade de Araxá, nós temos um comprometimento com os municípios também da microrregião, que tem os hospitais Casa do Caminho, Dom Bosco e Santa Casa como hospitais regionais. Então, é preciso que, nesse sentido, os hospitais estejam preparados. Daí a diferença entre o PAN, que seria basicamente a porta de entrada das demandas municipais, e o sistema que a gente tem hoje, que é o SUSFácil, para distribuir esse serviço entre as demais unidades de saúde. É para isso que foi criado esse sistema, que é o SUSFácil, para disponibilizar. Agora, esse sistema ele tem que ser um sistema individualizado. A porta de entrada tem que ser separada. A porta de entrada do PAN é uma, a porta de entrada da Santa Casa é outra, e o recebimento dos demais hospitais na mesma linha. Lídia, eu sei que você vai trabalhar com um conselho de 3 médicos, né? A Araceli anunciou isso lá naquela coletiva. Por acaso vai ser um médico de cada um dos hospitais para poder ficar uma coisa equilibrada? Um de Santa Casa, um lá da Casa do Caminho, outro lá do Hospital Dom Bosco? Esse conselho seu vai ser assim? Na realidade, essa estrutura que nós pensamos em criar, que o prefeito Araceli já nos sugeriu e que nós vimos discutindo já de longa data, ela passa por uma reestruturação também do próprio sistema de gestão da saúde, onde você tem segmentos dentro da saúde que podem chegar até os hospitais. Então você tem, por exemplo, na saúde, a vigilância em saúde, você tem atenção em saúde, você tem assistência em saúde, e você tem um bloco que é o da gestão financeira, que é aquele que agrega os recursos, os projetos, porque a nossa expectativa é que o Araceli, exatamente pelo trânsito que ele tem no governo federal,
ele conseguirá trazer, e já está trazendo, nós nos últimos dias já tivemos informação de transferência de recursos para cá, nós estamos atualizando, inclusive o sistema de convênios para poder agilizar esse recebimento, porque nos pegou de surpresa até a necessidade de atualizar esse sistema, a gente já imaginava que tudo estivesse em andamento, mas vai passar por esses núcleos de gestão que são os pilares da saúde. E nesses pilares nós teremos de ter profissionais médicos, que a gente pensa na linha até das 3 indicações vindas das unidades principais da cidade, e também por esse sistema de gestão. A gente vai ter que aliar exatamente os nomes com o sistema gerencial que nós pretendemos implantar. Mas vai ter essa representatividade dos 3 hospitais. Exatamente. Porque o que criava caso era isso, como o Eustáquio falou agora mesmo, ajudava um hospital, não ajudava outros também trabalham. Tem que ter um equilíbrio, né? Inclusive, de diálogo com os 3, né? Se nós formos fazer uma análise detalhada, muita gente da população não sabe, mas nós temos na Casa do Caminho estrutura de ofertas de serviço da maior qualidade. Temos no Hospital Dom Bosco uma estrutura de serviço de hemodinâmica, que são as cirurgias voltadas para o coração. Né? Nós visitamos toda estruturada, que basta que a gente coloque em funcionamento. E precisa de série histórica, de atendimentos, para que esses serviços possam ser credenciados pelo SUS. Então, nós temos que dar oportunidade para que esses serviços possam funcionar. Uma das grandes reclamações que a gente acompanhou nos últimos tempos, doutora Lidinha, em relação ao PAN, foi a falta de médico, né? Os pacientes iam e reclamavam que tinha apenas 1 médico, 2 médicos que não conseguiam absorver toda a demanda, e por isso ficavam horas e horas esperando pelo atendimento. Os plantões eram muito deficientes. E parte do princípio que o PAN é urgência e emergência, né? E surgiu até algumas sugestões na própria Câmara Municipal de se criar outras unidades de atendimento de urgência e emergência, por exemplo, no Urciano Lemos, né, pela grandiosidade do bairro. A senhora acha viável isso, e de que forma esse número reduzido de médicos no PAN pode ser solucionado? Em realidade, pelo que eu constatei, não existe um número reduzido de médicos. Existe uma demanda que se concentra no PAN em função das deficiências que surgem na chamada atenção primária, que são as equipes de saúde da família, as unidades básicas de saúde, que não conseguem dar o atendimento necessário, e elas acabam escoando no PAN, especialmente nos horários de pico, que são os horários noturnos, os finais de semana. O que acontece é o seguinte também: existe um problema que não é local, que é um problema nacional, que é o problema da falta de médicos, especialmente hoje de médicos especialistas, porque a formação do médico especialista é uma formação muito demorada. Então, você acaba não tendo, por exemplo, pediatras, você acaba não tendo ortopedistas, cirurgiões vasculares, enfim. É isso que acaba prejudicando, às vezes, o atendimento nos plantões. Agora, se nós melhorarmos a atenção básica, se nós organizarmos o atendimento de serviço de forma que as pessoas se sintam atendidas, você não vai ter o problema, muitas vezes, da pessoa que está com uma inflamação de garganta ter que procurar o PAN para poder ser medicada. Ela já tem o posto que a gente chama da equipe de saúde da família, o atendimento do PSF, no Programa de Saúde da Família, para poder dar vazão a esses atendimentos. Eu vou voltar a você agora mesmo, Lídia, mas eu queria perguntar a Araceli uma coisa. Você acha justo, Araceli, a Santa Casa ter que receber doentes das cidades vizinhas aqui sem ter contrapartida financeira? As prefeituras não pagam. Elas mandam o doente para cá e a Santa Casa que tem que arcar com esse custo sem receber nada. Você acha bom achar ter sido assim guindada a situação de polo? Eu achei isso foi assim, um prejuízo em vez de ser lucro. O que você acha? É obrigado a receber? Se você me perguntar se é justo, justo não é. Agora, se é legal, acho que a doutora Lídia tem que estudar esse problema com muito carinho. Eu acho que nós não podemos realmente bancar, às vezes, tirando recursos do paciente de Araxá,
em favor E de outros. de outros, sem que haja uma compensação. Me parece que essa compensação existe. Existe? Eles estão pagando, será? O que tem que ver é uma fiscalização, tem que ver uma atenção especial da Secretaria aqui com esse atendimento. Nós tivemos nessa fase que antecedeu a nossa posse, alguns contatos, vendo experiências que deram certo e outras que fracassaram. Eu queria dar apenas um exemplo macro para ver que as coisas podem, às vezes, se acomodar. Você pega o caso do Estado de São Paulo. O Brasil inteiro se despejava em São Paulo os seus pacientes, porque lá tem uma medicina altamente qualificada em todos os setores. Então os médicos vinham para lá e São Paulo passou a ser o escoadouro de todos aqueles que precisavam, às vezes, de um atendimento, né, de alto nível. Até que o ex-governador Zé Serra lá proibiu que se fizesse isso, não. Como há o repasse do governo federal para o Estado, e cada Estado tem o seu repasse, eles passaram a cuidar apenas dos pacientes do Estado de São Paulo. Tinha que morar lá em São Paulo, porque eles recebiam depois do governo federal essa contrapartida em recursos. Essas coisas têm que ser estudadas. Uberlândia chegou a fazer isso também. Eu conversei muito com o prefeito Odelmo, e através da Fundação Maçônica, eles criaram o hospital municipal e priorizaram realmente a população de Uberlândia. Então nós temos que estudar o sistema que melhor possa ser adequado a Araxá. Certo. Agora, Elidio, faltou perguntar para você duas coisas que eu acho que são importantes, que a gente ainda tem 6 minutos antes do outro intervalo, acho que dá tempo. Como que a prefeitura vai ajudar a fama, e é um tema que se conhece muito, porque, não sei, você ainda faz parte ainda lá da diretoria da fama, né? E outra questão, aquelas casas de atendimento que a Araxá mantém em Uberaba e Barretos, e quanto a de Uberaba, está havendo muita reclamação, falta de funcionário, mau atendimento. Esses dois assuntos dá para se abordar. Fama e as casas de atendimento. Regina, com relação à fama, eu ainda sou conselheira, sim. O que acontece é o seguinte, não só a fama, mas diversas outras unidades que promovem a saúde, elas são subsidiadas pelo município através dos convênios. Então, o que acontecia era o seguinte, você não pode privilegiar a fama, como também você não pode retirar a fama desse processo de subsídios. Então, nós temos a fama, nós temos a própria Casa do Caminho, a própria PAI, a FADA. Essas unidades, o centro de diálise, essas unidades que prestam serviço de saúde, nós temos que primeiro criar um mecanismo para que elas possam credenciar a sua oferta de serviço no SUS e aí serem remuneradas diretamente pelo SUS, e naqueles serviços que eles não são remunerados pelo SUS, o município, através dos recursos da saúde, uma vez que, como disse muito bem o prefeito, eles prestam serviço para os nossos cidadãos araxaenses e precisam de ter o recurso para poder desenvolver esse atendimento. Então, o que nós teríamos que fazer? Como são instituições fundacionais de natureza privada, nós temos que fornecer subsídios para que eles possam, ou subvenções, melhor dizendo, me corrigindo, subvenções para que elas possam funcionar adequadamente. Então, com um plano de trabalho, como já foi feito em outras épocas, para que eles tenham a oferta do serviço à comunidade de acordo com a condição que eles podem oferecer. Não há que se falar em fechar lugar nenhum, há que se buscar parceiros, como nós estávamos falando ainda há pouco do Hospital Dom Bosco, para desenvolver o serviço. Essa a questão relacionada às subvenções que nós pretendemos, naturalmente dentro das condições do município, continuar realizando ou retomando aqueles que ainda não têm. Você me permite um adendo, Regina, até para exemplificar o que a Lídia está dizendo. Ontem nós tivemos lá no meu escritório ainda, conversando com a equipe contábil e financeira da prefeitura, nós tivemos uma surpresa, porque foi nos repassado uma aprovação de uma lei para a Câmara autorizando R$388 mil e alguma coisa para a PAI. Eu fui examinar realmente as fontes dessas arrecadações,
Existem outras entidades também que têm que receber esse repasse. Qual não foi a surpresa de que esse repasse está na conta da prefeitura, aplicado, e não foi repassado às entidades. Então eu pedi, determinei, assim que visse o modo legal de repassar esse recurso. Me parece que o prefeito, não sei se foi o Miguel da Interinidade, quando repassou 2 meses de subvenção para essas entidades, e depois, só a PAI, nós temos lá um passivo, aliás, com a PAI de 381 mil reais, e o dinheiro está na conta da prefeitura. E esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro é da entidade. Esse dinheiro, então, determina que não só aquele dinheiro da PAI, mas de todas as entidades filantrópicas de Araxá, que têm o recurso guardado nos bancos, fossem repassados para eles. Então, nós vamos fazer em conjunto, mas na totalidade. Isso dá para repassar logo? Tem que repassar, porque é o dinheiro deles. É deles. Como é que você vai... É dinheiro que foi aprovado pela Câmara. Inclusive são convênios até de repasses de outras empresas e até de entidades governamentais. Eu acho que isso não pode acontecer. Esse dinheiro pertence às entidades. Apropriação indébita. Então, isso aí, já ontem foi determinado que se fizesse esse levantamento completo, esse dinheiro vai ser repassado o mais rápido possível. Araceli, a gente já falou muito sobre obras sociais, sobre atendimento da população, assim, atendimento mais urgente, mas o povo está sentindo falta também de projetos de grandes obras em Araxá, né? E a gente sempre relembra quando você abriu as avenidas, quando você tirou os trilhos. Então quem te acompanha, eu te acompanho desde 85, né, quando você foi candidato a prefeito a primeira vez, eu sei que você gosta muito de grandes obras. Qual a prioridade que você vai dar? Serviço para o povo ou grandes obras para poder a cidade melhorar de aspecto, assim, até de astral, né? Ô, Regina, se me permite, eu vou fazer um pequeno preâmbulo. Quando a gente assumiu, eu e a Lídia falamos lá da Palácio Najib Feres, lá, que a prioridade absoluta do nosso governo é com a população, principalmente com a população marginalizada, a população esquecida, a população que às vezes paga um preço muito grande por morar nos bairros de Araxá. Assim que nós pudermos, eu e a Lídia vamos visitar, percorrer todos os bairros, vamos conversar com as pessoas, nós fizemos isso na campanha, nós vamos ouvir o que essas pessoas têm que dizer, porque uma das coisas que você não pode resolver, você pode ouvir, e ouvindo você pode ajudar a resolver. Nós vamos priorizar o social, sim. A Lídia falou a respeito da saúde, nós estamos trabalhando muito bem na educação também, com uma pessoa extraordinária que é a Gessi, viu, que tem um senso de responsabilidade e quer prestar serviços. Estamos trabalhando na segurança, nós conhecemos a precariedade da segurança de Araxá e, acima de tudo, nós vamos trabalhar naquilo que a gente acha essencial. A pessoa tem que voltar a sentir orgulhosa de ser araxaense, de saber que essa cidade é uma cidade rica, que essa cidade tem jeito, que essa cidade tem futuro, que as pessoas podem nascer aqui, ter o direito de nascer aqui, estudar aqui, trabalhar aqui. Isso nós vamos cuidar com muito carinho. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que mostrar que essa cidade, ao tempo em que cuida do ser humano, ela cuida do seu desenvolvimento também. Nós não teríamos sentido nenhum regressarmos a Araxá se a gente não tivesse um propósito maior. Infelizmente, o tempo é um pouco escasso. Nós fizemos essa pregação na campanha, eu e a Lídia. Nós reacendemos muitas esperanças em Araxá. Elas não amorteceram, nós continuamos com essas esperanças. E ainda ontem, já conversando com a equipe, quando você fala que a gente às vezes está demorando completar a equipe, nós queremos completar uma equipe que tenha esse mesmo sentimento. Ainda ontem, conversando com as pessoas da área de realização, da área de planejamento, da área da briga mesmo, nós achamos que, primeiro, nós temos a mobilidade urbana como um dos grandes percalços da nossa administração. Quando a gente falou que nós deveríamos, lá na subida do Amazonas, metermos ali um viaduto criando passagens
ali na Rua Uberaba, na Capitão Belarmindo, isso faz parte, sim. Você tem plano, então, para esse plano não, nós estamos indo atrás. Da vereador João Sena para o vereador João Sena no Amazonas, abrir o trânsito. Da Capitão Belarmindo para o Santo Antônio. Tobogã, né? Também abrindo. Na Rua Uberaba também. Ontem conversando... A Ruberaba onde? A Ruberaba, quando ela sobe para o bairro Alvorada. Sobre a João Paulo II. Isso. Acho que nós podemos fazer isso. Mas vai dar tempo de fazer? Né? Se não der tempo, nós vamos criar condições para que se faça. Nós nunca devemos achar que o tempo vai nos prejudicar. O tempo tem que nos beneficiar. Por isso nós sempre desdobrar, às vezes, a nossa capacidade de trabalho. Ontem nós conversamos muito sobre isso. Esse acesso a Araxá ele tem que ser facilitado. Nós não podemos permitir que as carretas, que os caminhões pesados continuem rebentando a nossa infraestrutura básica, passando no centro da cidade, desrespeitando a população de Araxá, trabalhando para empresas ricas, empresas que ganham o seu sustento, a sua riqueza dentro da cidade, e depois venha estragar aquilo que nós construímos com tanto sacrifício. Então, nós temos que tentar, sim. E uma das soluções é trabalhar o anel viário. E conversando já com Donizete, porque nós já tivemos esse compromisso 2 vezes, 3 vezes. Primeiro com o ministro Alfredo Nascimento, quando o Sebastião Donizete ainda estava no DENIT. Depois com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio, que ainda voltou a ser ministro, para fazer o projeto do anel viário de Araxá. Não conseguimos nem que se nos mostrasse a localização, porque o projeto seria, inclusive, às expensas do governo federal. Não foi repassado o traçado. Esse traçado, quem tinha que fazer? A Prefeitura? Prefeitura. O projeto? Do projeto que seria feito gratuitamente para ser implantado o anel viário. O anel viário é aquele que pegaria... Que contorna Araxá, evitando, né, a leste ali, ele sairia da estrada que vai para São Roque, pegaria Araxá-Patos. Esse traçado, quando você fala anel, eu sei, entendi. Tem que falar para o ouvinte mais ou menos onde seria, né? Ao redor de Araxá, contornando Araxá. Não fez o projeto. Não deu nenhum traçado. O projeto não precisava da prefeitura fazer. Aí perdeu o dinheiro. Estava disponível para ser feito. Inclusive o doutor Donizete, nessa época, já estava no DENIT com ordem do ministro para fazer. Mas você vai retomar isso aí? Já retomamos. E também nós temos um acesso que data desde a implantação da Arafest, que eu acho que é um absurdo que não tenha sido feito, que é justamente hoje onde é a Vale, se fazer a ligação com a 262, não é isso? Isso. E tirar esse trânsito que também é um insulto a Araxá, de dentro da nossa cidade. Esse trânsito pesado de carretas, noite e dia, que pode ser utilizado, deve ser utilizado também pelas carretas que demandam a CBMM. Até porque, né, prefeito, a revitalização da Avenida José Ananias de Aguiar está sendo feita, e se continuar com essa carga pesada... Não vai adiantar. Vai durar 1 ano, 2 anos, vai acontecer o que aconteceu. Então isso nós temos que cuidar, sim. E acho que as empresas têm que participar. Eu tenho uma boa recordação, eu tenho uma boa referência da participação cidadã da CBMM. Eu quero ver a disposição da Vale. Nós vamos ver essa disposição. E acho que tem coisas Você já conversou com o pessoal da Vale? Já com o prefeito? Não deu tempo, Não, não deu tempo. Tá? Mas você conhece, tem assim, acesso a eles? Conheço. Se não conhecer, eles vão me conhecer. Agora, o que nós chegamos uma vez na regência, você se lembra? Quando a gente conversou muito com a Arafest, eles não quiseram ouvir, nós impedimos aqui a entrada deles na cidade. Eles pararam tudo lá na 262. Eu me lembro, sim, você chamava a polícia para tirar o caminhão. Chamava não, paralisamos, não entra. Ou faz ou não entra na cidade. Porque se a autonomia do município, quando eles ameaçaram passar na porta da prefeitura, nós acionamos o Palácio dos Despachos. E o governador da época disse que desceria toda a polícia de Minas Gerais para cá se fosse preciso. Então eu acho que essas coisas têm que ser feitas. Ou nós fazemos no diálogo, conversando, encontrando soluções. Primeiro conversa. Ou vamos defender
o patrimônio de Araxá. Uma pergunta fora da pauta. Você ainda se sente com aquele ímpeto que você tinha de fazer essas coisas? Não, eu voltei para cá, porque eu quero trabalhar. Eu acho que Brasília, no fim, depois de 24 anos, se acomoda, você perde o incentivo. Não sei como que você teve paciência com aquilo lá 24 anos. Ah, você não sabe. Mas eu sei. Mas então a gente está aqui para trabalhar. Eu acho que a grande contribuição que nós podemos dar agora, se a gente não tem aquele mesmo vigor, você tem muito mais experiência, você tem muito mais vivência, você tem muito mais, hoje você tem muito mais portas abertas. Tem muito mais juízo. Juiz também, não sei. Agora, então eu acho que isso tem que ser feito. Então, eu estou botando a equipe para isso. Quando me perguntam, mas por que sua equipe está demorando? Porque nós queremos formar uma grande equipe. Não está demorando, não. Em 5 dias nós já temos 7 secretários. É porque a população fica curiosa. Agora eu quero aproveitar para dizer à população, olha, acreditem em Araxá. Voltem a acreditar, voltem a vibrar com Araxá. Essa cidade é boa, essa cidade é abençoada, essa cidade tem reservas formidáveis, não só de pessoas, mas de riquezas que vieram de graça da natureza, que tem que ser exploradas em benefício de Araxá também. Vamos acreditar em Araxá, vamos trabalhar em Araxá, criar escolas em Araxá, dar assistência à saúde em Araxá, vamos dar segurança em Araxá. Agora, vamos entender que Araxá tem que ser dos araxaenses. Eu e a Lídia estamos aqui para isso. Eu e a Lídia e os nossos companheiros, nós fizemos ontem uma convocação, um apelo à Câmara para que participe conosco. Que a Câmara seja parceira nossa. Como é que foi a reunião sua com a Câmara ontem? Eu ia perguntar, já aproveito. Excelente reunião, porque foi uma conversa de amigos, foi uma conversa de pessoas que têm o mesmo objetivo, respeitando as divergências, porque essas divergências são naturais, mas elas não podem prejudicar o andamento da cidade. Acho que a Câmara é corresponsável pela administração de Araxá. As medidas que nós vamos tomar, elas não beneficiarão, quer dizer, aqueles que são meus amigos e amigos da Lídia, beneficiarão a todos os araxaenses. Então a Câmara tem uma responsabilidade maior, porque enquanto eu e a Lídia somos 2, a Câmara são 15 elementos. Então nós temos que trabalhar em conjunto, esquecendo as restrições partidárias que eu não tenho. Eu acho que partido político, Regina, eu vou te dizer, esses partidos acabaram há muito tempo. O que existe hoje são oportunismos políticos disfarçados em partidos. Prefeito, a administração anterior falava muito de um projeto que a gente não conseguiu entender até hoje, que era da cidade tecnológica. Né? Se falou isso durante quase o ano todo, né, da implantação da cidade tecnológica, mas nunca se apresentou um projeto real sobre isso. E se chegou até a conquistar recursos financeiros junto ao governo do Estado para investimentos nessa tal cidade tecnológica. O senhor tem conhecimento desse projeto e pretende dar andamento nisso? Nem você tem, que é repórter, que eu estava em Brasília. Ontem me falaram, fizeram um convênio de 10 milhões, não é isso? 10 milhões para essa cidade tecnológica. Quer dizer, eu acho que quem sabe a gente descobre. Mas eu não conheço, não entendo. Agora, e a gente nunca soube também o que era isso. A gente perguntou, nunca soube. Nunca soube. Me falaram ontem também que agora no antigo Hotel Colombo também tem lá uma... Whitec, que ninguém... nem sei. Né? O que você vai fazer com o Hotel Colombo? Eu não sei, eu vou submeter isso à apreciação. Foram pagos 3 milhões de reais pelo Hotel Colombo. Eu te pergunto, o que você faria no meu lugar? Eu não teria comprado, mas já comprou, o que vai fazer? Eu tentaria vender, colocar em asta pública, aplicar em alguma coisa, porque qual que seria a serventia útil? Não sei, se tiver alguma utilidade, nós vamos estudar. Eu vou até aproveitar, Regina, para dizer aqui com muita tranquilidade, é a disposição minha, da Lídia, dos meus companheiros, dos próprios vereadores. Nós não temos restrição nenhuma ao que se fez no passado. Nós temos uma preocupação muito grande quanto ao futuro. Nós não temos restrição de retaliação, absolutamente. Mas nós temos que aproveitar até alguns erros do passado, alguns tropeços, para consertar o futuro. Então é isso que nós queremos fazer. Agora, o centro administrativo, o que puder se aproveitar, já está sendo aproveitado.
O que se fez, que pode ser consertado, vai ser consertado. Agora, aquilo que não puder, me desculpem, nós não vamos continuar investindo naquilo que nós sabemos que é apenas uma ideia. Eu posso pontuar duas questões Pode, aqui, porque a pode, pauta, claro. né, Pode acho que sim. são situações que, se a gente não citar aqui, às vezes depois o pessoal até pode... O ouvinte reclamou, o ouvinte faz muita pergunta pra gente, para fazer para você. São 9h16, 9 horas mais 16 minutos. Prefeito, sem querer ser insistente, mas até o senhor comentou que já foi ontem, né, o senhor citou que houve um convite feito ao Juninho da Farmácia para que ele possa vir, de repente, a ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sem querer entrar na particularidade das pessoas, mas existe a possibilidade, de repente, de mais algum vereador ser convidado para, de repente, vir a compor o governo? Espero que sim, nós vamos conversar, espero que sim. Eu acho que, olha, todo mundo que queira trabalhar, que seja disposto a trabalhar, nós vamos conversar, nós queremos montar uma equipe disponível, uma equipe que realmente esteja conosco. Até dentro da sua pergunta, me permite fazer uma pequena observação. Eu estava lá na TV Sintonia, no dia que nós tomamos posse, Sintonia não, na integração. Eu ia dar uma entrevista lá, fiquei lá 1 hora esperando para falar 5 segundos, mas pagou a pena. A televisão tem essas coisas, né? Agora, mas eu estava lá na... Não vamos comentar nada. Eu estava lá esperando, aí me liga, lá de Ibiá, era o Toninho. E até foi muito gentil. Vou contar, Regina, porque é por causa de você. Toninho Leonardo. Toninho Leonardo. Ele falou, senhoras, eu estava ouvindo a sua entrevista hoje lá na Câmara. Na Câmara, lá na Gip Férias, lá hoje cedo, quando a Regina te perguntou qual que era a minha cota qual que era a minha cota no secretariado, você pode responder para a Regina, eu tenho liberdade com o Toninho, tenho com você. E você está respondendo em público. Vou responder em público. Eu falei, senhor, você pode responder para a Regina que a minha cota você já pagou. Aí eu brinquei com ele, não, já paguei, isso, a cota é a Lídia. Então, eu estou dizendo isso para dizer que é uma boa vontade muito grande das pessoas que estão conosco, que confiam na gente, que conhecem a gente e que gostam de Araxá como nós gostamos. Nós queremos fazer uma equipe que realmente seja uma equipe de Araxá, uma equipe aberta, sem preciosismo e sem aquela ânsia de achar que ele sabe mais do que os outros. Não. Eu acho que o grupo deve saber mais do que todos. Eu estou passando a palavra aqui para o Zé, achei que ele queria falar alguma coisa. Não, hoje a gente acessa o site da prefeitura, você não tem informação. Né? Você não tem informação das empresas que estão prestando serviço para a prefeitura. Há mais de ano, viu? Do custo, do serviço. Não tem nada, não existe nada. Não tem nada, hoje nada. Não tem informação. Vai ter. Quando tem dado antigo? Olha, ontem, inclusive, isso foi objeto de uma reunião nossa que eu participei. Isso é, inclusive, altamente perigoso, porque há uma exigência, e a Lídia sabe disso muito melhor do que eu, porque é da área, há uma exigência que essa prestação seja feita mensalmente, né, Lídia? Que se alimente todas essas informações até para ter conhecimento do Tribunal de Contas. Então, infelizmente, por um motivo ou outro, um motivo que eu desconheço, espero que seja... Motivo técnico? Técnico, né? Que isso aí seja corrigido rapidamente. Ontem nos foi repassado essa preocupação, tentaram achar por Belo Horizonte e há esse distanciamento de mais de 1 ano. Reta final aqui da nossa entrevista ao vivo com o prefeito Araceli, com a vice-prefeita doutora Lídia Jordão. Regina, prefeito Araceli é São Paulino. Né? Igual eu e você? São Paulino. E ele é cruzeiro também? Ele é cruzeiro também? Não, eu acho que ele é só São Paulino. Só São Paulo. E é Barcelona também ou não? Até pra gente tocar com ele, prefeito, a questão do esporte. A gente sabe que o senhor sempre foi um amante do esporte, né? O pessoal guarda com muito carinho a passagem do senhor à frente da prefeitura, porque foram naquela oportunidade. Né? Foi um tempo muito áureo também, né? Do futebol profissional aqui em Araxá. Do jogo contra o Zipa, lembra do jogo contra o Zipa? O prefeito sempre foi um grande parceiro, né? Foi importante, né? No sentido de buscar parcerias para ajudar, né, o clube profissional e o futebol amador, o esporte especializado, que a gente sabe que, né, sempre há um carinho muito grande também por parte da administração. Né? Qual que vai ser a linha que o senhor vai seguir? Olha,
Realmente você mexeu numa coisa que me fala assim, muito de perto, um sentimento que eu tenho, que é com o esporte, principalmente com o futebol. Agora, eu acho que o futebol se profissionalizou demais e às vezes os dirigentes são mais profissionais que os jogadores. A gente precisa ter muito cuidado. Então, eu acho que nós temos que cuidar muito do esporte amador, cuidar muito do esporte especializado. Nós temos uma infraestrutura muito grande para ser aproveitada, ser, digamos, reaproveitada. O que nós temos de ginásios cobertos em Araxá, as escolas todas. Eu acho que nós podemos criar uma infraestrutura muito grande nesse sentido e criar um grande centro esportivo em Araxá e cuidarmos também, embora não seja obrigação da prefeitura, de ajudar também, de promover o futebol profissional, desde que se queira fazer realmente futebol profissional, com seriedade, com transparência e, acima de tudo, com muita firmeza, respeitando o sentimento do araxaense que gosta muito de futebol também. Isso a gente fará se houvesse esse compromisso de seriedade. Agora, é uma área que realmente nós temos que conciliar também até com a parte educacional da juventude. Eu acho que isso aí é até como complemento, tem que se fazer um trabalho muito bom. Então, se possível, nós vamos dar o máximo também no priorizar o esporte. A Secretaria de Esporte vai ser autônoma ou vai ser um departamento do Não, tem que ser autônoma. Eu acho que a Secretaria de Esporte é a secretaria que tem um campo muito grande para deslanchar. Eu acho que ela tem que ser autônoma, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser participativa, ela tem que ser bastante eclética. Eu acho que ela tem que ser parte, principalmente da vida da juventude. O secretário deve sair da Câmara de Vereadores para essa parte? Não sei, nós vamos conversar a respeito do secretário. Ele tem que gostar também, porque ninguém faz bem aquilo que não gosta. Ninguém faz bem aquilo que não sabe. Eu acho que no esporte a pessoa precisa gostar. Doutora Araceli, o torcedor do Araxá Esporte Clube linka muito o seu nome ao sucesso do clube. Quando finalizou todo esse processo, a gente que vive o futebol em Araxá, o que teve de ouvinte da Embiara, de torcedor do Araxá Esporte Clube, entusiasmado, falando que beleza, eu me lembro, né, quando o doutor Araceli de Paula era o prefeito, como ele apoiava o Araxá Esporte Clube, como a gente tinha grandes times profissionais em Araxá, e surgiu também, assim como em todos os setores, no futebol profissional, essa esperança do torcedor de que a sua volta à prefeitura vai representar também um Araxá Esporte Clube forte novamente. O senhor sempre teve uma atuação muito grande junto ao futebol profissional. O senhor acha que tem realmente o caminho para voltar a ajudar o Araxá a, de repente, voltar à primeira divisão do futebol mineiro? Olha, eu sempre achei que o esporte e o futebol era sempre uma festa de congraçamento da população. Eu vibrava muito quando eu vi o Fausto Alvim naquela época, com 10, 12 mil pessoas, quer dizer, vibrando, todo mundo. Então o estádio agora abandonado, né? Tinha que arrumar. Abandonado. Vibrando ali, quer dizer, você sentia pulsar ali quase que o coração de Araxá, o sentimento de Araxá, o brilho de Araxá. Então aquilo ali dava uma emoção e levantava a autoestima do araxaense. Então, mas as pessoas faziam aquilo porque gostavam de fazer, não porque eram profissionais para fazer aquilo. Todos que trabalhavam com essa dedicação. Se eu encontrar parceiros com essa disposição, nós vamos formar um grande time. Mas se nós não encontrarmos esses parceiros, eu lamento, porque então não tem como fazer futebol. Eu acho que o futebol pode ser profissional, o dirigente é que não pode ser profissional. Agora, coisa triste, eu estava notando agora, é a gente trabalhar com uma equipe de jornalistas que são muito mais novos do que a gente. O Zé aqui, o Eustáquio, o Alexandre, o Carlinhos. Porque eu citei o jogo do Zipa, acho que só eu e o Araceli que lembramos daquele jogo do Zipa, né, Araceli, quando ele Araxá Esporte entrou para a primeira divisão, lembra que ele ganhou de Patinga, do Zipa de Patinga, foi. Aqui no estádio. Você era prefeito, Não, quem era governador, inclusive, o prefeito era o Paulo Márcio. Era o Paulo Márcio? Era o Paulo Márcio, o governador era o Israel Pinheiro. Me lembro que o Israel Pinheiro deu ao Fausto Alvim, até a pedido, como prêmio para o Araxá Esporte naquela época, a iluminação do estádio. Paulo Márcio pediu. Será a ele. Foi. Ele foi lá assistir essa final.
Eu me lembro que, afinal, foi aqui no Fausto Alvim. Pois é, aqui pois no Fausto Alvim. E o governador da época. O homem forte aqui do Araxá Esporte era o seu Zé Pires, por isso que eu me lembro que... Mas você era forte. Eu lembro demais desse jogo, que foi a Avenida Imbiara, cheia de gente, Lídia, no meio da rua. É uma festa, o futebol é uma festa. Tempo do Araxá Esporte. Agora eu quero que, não só o futebol, eu quero que Araxá volte a ser uma festa. Eu acho que as pessoas têm que voltar a acreditar em Araxá, têm que erguer a cabeça. Ontem eu encontrei com o Flávio, lá da TV Sintonia, encontrei com ele lá no Banco do Brasil à noite, e ele falou, senhora Celina, eu sou presidente agora da entidade lá da... Associação da Imprensa de da Araxá. imprensa, falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, a imprensa está satisfeita, a imprensa está participando, o pessoal está eufórico, o pessoal realmente acha que Araxá está mudando, que já Araxá é outra. Ele foi tão assim entusiasmado comigo, que ele me entusiasmou muito. Falei, gente, quem sabe nós estamos mudando realmente. Então eu queria aproveitar essa conversa minha com o Flávio para ir aqui ao lado da Lídia, ao lado da Regina, que eu admiro, gosto muito, o Zé de vocês, o Deusdete, que é meu amigo de muitos, muitos anos, de fazer uma conclamação a Araxá. Vamos trabalhar juntos, vamos acreditar em Araxá. Araxá é nossa, Araxá já provou, quando as coisas eram muito mais difíceis, ela era capaz de superar as suas dificuldades, as suas divergências e crescer por seus valores. Então, olha, os tempos novos, nós é que fazemos esses tempos. É acreditando, é trabalhando, trabalhar com fé. E é por isso que nós estamos montando uma grande equipe. É por isso que nós vamos buscar em cada um essa força que eu e a Lídia precisamos. Eu quero aqui prestar uma homenagem a todos os meus companheiros, aqueles que trabalharam comigo na campanha, que percorremos todos os bairros e ruas de Araxá, e depois tivemos esse ato de 2 anos. Quero agradecer principalmente àqueles que não desistiram nunca, que sabiam que um dia a verdade ia aflorar. E essa verdade aflorou. Essas pessoas que realmente nunca desistiram, porque sabiam que a verdade um dia ia prevalecer, e ela prevaleceu. Agradeço àqueles que caminharam conosco, mas eu agradeço principalmente àqueles que sempre acreditaram que eu e a Lídia falávamos a verdade. E essa verdade, se Deus quiser, haverá de guiar e iluminar os caminhos de Araxá, porque esta é a cidade que nós queríamos criar. Esta é a cidade que nós pedimos a ajuda de todos os araxaenses para ajudarmos a reconstruir. E gostaria agora de dizer o seguinte, nos dê um prazo. Dê um prazo a mim, a Lídia, aos meus secretários, aos meus companheiros, aos meus amigos, para que a gente aos poucos arrume a casa e possamos entregar daqui a pouco tempo uma verdadeira cidade que seja o orgulho de todos nós. Nós vamos voltar aos bairros. Eu sei que a Rádio Imbiara tem uma audiência muito grande nos bairros. Nós vamos voltar lá nos mesmos lugares que nós percorremos. Depois de 2 anos, Lídia. Mas não vamos voltar com promessas. Vamos voltar para pedir essa solidariedade de aqueles que nunca nos abandonaram, que é justamente a população mais esquecida. Muito obrigado, Regina. Muito obrigado, Deusdete. Muito obrigado, Zé. Parabéns à Rádio Imbiara, que é uma equipe e é uma rádio, que é uma honra para o radiojornalismo brasileiro. Eu disse isso em Brasília, disse isso em Minas e sinto isso no coração. Muito obrigado. Obrigado você, Araceli, pelas palavras. E a gente quer, claro, fazer várias entrevistas, porque ficou muito assunto pendente, né? Mas a gente sabe que você tem um compromisso agora e a gente não podia levar a entrevista até às 10 horas da manhã. Então a gente quer avisar os ouvintes que muito assunto que ficou faltando abordar, a gente vai depois trazer os secretários todos, deixa tomar, assim, cada um tomar a pé dentro da sua secretaria, trazer a Lídia, claro, porque a saúde, Lídia, é uma demanda que você nem imagina como que é grande. Imagina que você já teve por lá. Então a gente quer assim abordar os assuntos que ficaram faltando e muitos outros ainda, com cada secretário em entrevistas assim separadas. Né? Pergunta mesmo. Oi? Aperta mesmo. Não, tem que perguntar mesmo,
Mas a doutora Lídia vai ter uma facilidade grande, né, doutora? Porque a senhora conhece, apesar do tempo que se passou desde a saída da senhora da secretaria, doutora, conhece a estrutura, né, da saúde que está em Araxá. Conhece. Boa parte do pessoal que trabalha, que faz o dia a dia, a doutora Lídia conhece. Então, isso já facilita, né, até para poder criar novas situações. E a Lídia, com certeza, não vai ser aquele vice que a gente falava antigamente, assim, vice é vice. Ela não, eu já sei que ela é o braço direito da Celi, inclusive para assim, colocá-lo na pontualidade, né, Celi? E várias outras coisas. É o contrário. Você que não sabe, Regina. Muito obrigada, Lídia. Você quer despedir do ouvinte rapidamente, né? Eu gostaria apenas de agradecer a toda a equipe da Rádio Imbirara, sempre presente nas nossas realizações, nas nossas demandas, né? Agradecer a Araceli, eu confesso que até fiquei emocionado agora ao final, ouvindo essas palavras, conclamando a cidade de Araxá realmente a participar conosco, a nos dar esse voto de esperança e confiança para que a gente possa, no tempo certo, realizar tudo. Muito obrigada através da Regina, eu agradeço a vocês todos da família Imbirara e aos ouvintes.